Vemos nosso protia perto de um cogumelo contemplando seu miserável salário de 5 Schwanstons por ano. Com essa renda, ele teria que economizar por 20 anos para ser livre, mas planeja aguentar apenas mais 6 meses antes de partir para o sul. Então, o garoto se levanta todo animado, sonhando com o dia em que não terá mais que lidar com esse culto demoníaco maluco. Nesse momento, a pequena esfera em seu peito começa a brilhar intensamente com uma estranha luz azulada. Uma tela do sistema aparece parabenizando por acumular um ponto, mas seu poder total permanece travado. Nosso cara reclama que já faz meio ano que ele coleta itens, e seu sistema continua travado, no mesmo valor bugado de sempre. Frustrado, o garoto desafia o sistema, pedindo que o deixe convidar alguns novatos para ajudá-lo em sua jornada. De repente, ele para de reclamar ao ouvir um barulho estranho vindo da floresta. Alguém pergunta quem está fazendo toda essa algazarra, e uma voz se apresenta como chão vinda da cozinha, implorando por misericórdia. Mas então, uma voz feminina misteriosa interrompe, dizendo ao garoto para se aproximar ou ela o matará. Nosso cara acha que, assim que seu sistema for aprimorado, ele se tornará o mais forte e ensinará uma lição a todos. Sentindo o perigo, ele foge, reclamando que esta seita não passa de brigas e pessoas terríveis. Sua expressão muda para pura raiva e determinação. Ele está completamente farto desta vida. Na pressa, ele tropeça e inesperadamente cai em um chão enquanto tenta sair dali o mais rápido possível. Soltando um grito desesperado, o garoto é atingido por um ataque que o lança para longe com uma força incrível. Após ser atingido, ele é imobilizado no chão por uma mulher misteriosa de cabelos brancos e olhos vermelhos. O garoto grita enquanto a mulher o imobiliza com as pernas em uma posição bastante desconfortável. Ela dá um sorrisinho, parecendo esperar que algo aconteça em apenas meio segundo. Então sua expressão muda completamente e, com o rosto corado, a garota diz que ele é realmente muito bonito. O jovem aterrorizado pergunta quem ela é e implora para que ela não o machuque, insistindo que ele é super fraco. De repente, as roupas da mulher se rasgam, revelando uma aparência mais selvagem enquanto ela libera todo o seu poder. E com isso, vemos o rosto da nossa protinha ficando cômico e exageradamente amassado. A garota de cabelo fica irritada com ele novamente e grita para ele calar a boca. Ela ordena que ele use seu corpo externo, mas o jovem diz que ele é apenas um cara normal e não pode ajudá-la. A moça então reclama que ele é um demônio aranha e decide ajudá-lo, mostrando-lhe um inseto estranho. Ela então oferece a criatura para ele engolir, prometendo uma experiência inesquecível. O rapaz pede um tempo, dizendo que ele mesmo vai lidar com isso, pois finalmente percebe que ela é do Vale dos Insetos. Perdendo a paciência, a mulher pergunta se ele acha que ela tem tempo a perder e se irrita com a demora. Então a garota simplesmente enfia a criatura na boca do protagonista com toda a sua força. Nesse momento, o corpo do jovem se transforma em uma figura vermelha, e ele diz que o plano finalmente deu certo. A mulher de cabelos brancos então diz que ele é um cara de sorte por encontrá-la naquele momento. Nesse momento, nosso rapaz parece estar em algum tipo de transe, pois seu corpo começa a suar profusamente. De repente, de uma de suas gotas de suor, uma capa vermelha surge magicamente do nada. O pequeno peixe então nada em direção a um enorme dragão vermelho que paira pelos céus. A cena então muda para uma tenda na floresta, que parece ser o acampamento da mulher misteriosa. Com um olhar focado, a mulher de cabelos brancos começa a absorver toda a energia do rapaz. Enquanto isso, a mulher flutua no ar, cercada por uma energia vermelha e branca repleta de pétalas de flores. Descobrimos que seu nome é Vuan e que ela é a líder de uma poderosa seita local. Enquanto isso, nossa protagonista está no chão, completamente exausta e espumando pela boca. A líder da seita então olha para o rapaz no chão com uma expressão de pura satisfação. Ela comenta que ele não é ruim, já que, mesmo como uma pessoa normal, suportou o processo por um dia inteiro sem morrer. Shin revela que é um excelente guia medicinal, mas teve o azar de encontrá-la enquanto ela estava envenenada. Olhando para a mão dela, ela percebe que o veneno foi suprimido, mas não curado, e decide que lidará com isso mais tarde. A mulher pensa consigo mesma que perdeu algo importante hoje e que ninguém jamais poderá descobrir. Ela então se prepara para dar ao rapaz um final glorioso como um presente de agradecimento. De repente, uma luz estranha começa a brilhar no peito do rapaz caído no chão. A líder da seita se assusta com isso, pois não esperava que algo assim acontecesse. A chama eterna da alma reage, surpreendendo a mulher e fazendo-a regalar os olhos. O corpo da protagonista se transforma em uma espécie de boneca de pano, deixando-a imersa em pensamentos. Xian fica confusa com a situação, mas continua a tocar o peito da figura estranha. A mulher então percebe que a energia vem diretamente do corpo transformado do rapaz. Com um sorriso travesso, ela diz que ele não é um lixo medicinal, mas uma cura milagrosa. A cena muda e vemos o palácio interno da seita demoníaca, um lugar grandioso e luxuoso.
Lá dentro, a mulher carrega o jovem nos braços, parecendo fraca e se sentindo mal. Ela amaldiçoa a seita justa por usar um veneno tão potente e sujo contra ela. Naquele momento, o veneno em seu corpo se inflama novamente, e ela sente uma dor intensa novamente. A líder da seita começa a cambalear pelo corredor e acaba caindo perto de um lago ornamental. Ela grita de frustração e raiva enquanto seu corpo fica cada vez mais fraco, drenado de energia. Conjura que um dia eliminará aquela seita e os forçará a entregar o antídoto. Finalmente, ela declara que eles a colocaram na lista negra e que se vingará de cada um deles. Com o corpo enfraquecido pelo veneno, a mulher aperta o cinto para se manter de pé. De repente, uma mulher ruiva aparece e pergunta quem ousa invadir aquele lugar sagrado. A recém-chegada avisa que aquele é um território proibido e que todos os intrusos devem perecer. Sem pensar duas vezes, a garota ataca a líder da seita, jogando-a direto no lago. A ruiva então segura Xian debaixo d'água, sem reconhecê-la. Calmamente, a líder pergunta se Fanny nem a reconhece depois de todo esse tempo. A agressora está em choque, com os olhos arregalados, ao finalmente perceber quem atacou. Desesperada, a garota percebe que atacou acidentalmente o próprio líder da seita. A mulher de cabelos loiros então agarra os cabelos de Fenha, com uma expressão de decepção. A ruiva cai no chão, tossindo e se sentindo mal. Após o grande choque, vemos a jovem ainda no chão se recuperando do choque, enquanto seu líder a observa atentamente. Khan senta-se em seu trono e pergunta o que ela disse a Cheyenne antes de se isolar. A garota então diz que é burra demais para entender o que seu líder quis dizer com isso. A mulher de cabelos brancos a chama de idiota sem esperança, humilhando-a. Com o rosto vermelho de vergonha, a jovem admite que foi tudo culpa dela e pergunta se Fenion vazou sua localização, pois se lembra apenas de tê-la contado. A jovem nega, dizendo que nunca contaria, e pergunta quem fez isso com ela para que possa se vingar. Com uma expressão séria, a garota ruiva afirma que se lembrará bem daquele nome. O líder então ameaça, dizendo que se ela errar novamente, a punirá, e a jovem promete tomar cuidado. A mulher de cabelos brancos ordena que ela não conte a ninguém que foi embora e que dê uma pulseira para Rian. Surpresa, a subordinada diz que a pulseira é seu maior tesouro e que há rumores sobre seu poder, mas seu chefe diz para ela parar de falar e apenas obedecer às suas ordens. E a garota entende o recado. Okostatonzo. Ela pede roupas normais porque vai se disfarçar e seu subordinado fica chocado com a notícia. Irritado com a reação da jovem, o líder diz a ela para agir normalmente e parar de ser tão estranho. A mulher diz que ficará no seu salão e pede ao subordinado para terminar suas tarefas rapidamente. Enquanto isso, a cena corta para a floresta, onde nosso protagonista ainda está inconsciente. Lentamente, o rapaz abre os olhos, mas ainda parece muito fraco e completamente atordoado. Com grande dificuldade, o rapaz se levanta do chão e se pergunta onde está e o que aconteceu. De repente, ele tem algumas lembranças estranhas envolvendo a mulher e acaba vomitando um arco-íris bizarro. Confuso, o jovem olha para sua mão brilhante enquanto continua a cuspir algo estranho. Ele solta um grito desesperado aos céus no meio da floresta, pois não se sente mais puro. Nesse momento, seu sistema o parabeniza por finalmente conseguir ganhar outro ponto de poder. Confuso com a notificação, o rapaz se pergunta de onde poderia ter vindo aquele ponto misterioso. Então a tela revela que ele finalmente atingiu a meta de 100 milhões de pontos e que seu sistema será aprimorado. Um sorriso louco em seu rosto. O garoto vê a mensagem de que seu sistema está sendo aprimorado. Nesse momento, a criatura que a mulher o forçou a engolir salta do chão, completamente assustada e confusa. Dois pássaros enormes com cristas flamejantes olham para a pequena criatura com grande curiosidade. Em seguida, vemos várias dessas galinhas de fogo andando por aí, bicando o chão, procurando por algo. Um homem com um rosto assustador e olhos vermelhos aparece e agarra um dos pássaros com raiva. A cena muda para uma fazenda cercada nas montanhas, de onde uma estranha fumaça branca sobe para o céu. Estamos no salão do Palácio Demoníaco e vemos uma pessoa misteriosa escondida nos arbustos. Esse mesmo homem de aparência assustadora está assando calmamente um dos frangos assados na fogueira. Ele parece bastante satisfeito com a refeição e continua a girar o espeto sem se importar com nada. Então, o protagonista se aproxima e o homem pergunta onde ele esteve o dia todo. O zelador percebe que o rapaz está sem camisa e pergunta sobre suas roupas, deixando-o constrangido. Com um olhar cansado, o jovem revela ao seu mestre que alguém se aproveitou dele durante a noite, mas o homem mais velho não parece se importar muito com a revelação e pergunta se é só isso. O jovem explica que conheceu uma garota estranha, que o tratou como um tônico raro o dia todo. Diante disso, o zelador tem uma reação engraçada e, após um momento de reflexão, parece entender. Ele então olha para o frango assado e diz que o garoto é, na verdade, um grande prodígio. Rayun pergunta se aquele frango não era para os líderes, e se ele não tem medo de ser pego. O mestre propõe
propõe um acordo, dizendo que, se ele ficar quieto, lhe dará metade para restaurar suas energias. O rapaz aceita a oferta na hora e, com um sinal de positivo, garante que ficará de boca fechada. O homem então pede que ele vá à cidade no dia seguinte comprar especiarias, já que elas estão em falta. Com tudo resolvido, o zelador corta um pedaço suculento do frango assado para seu aprendiz. Ele entrega a comida ao jovem e lhe diz para ir para o quarto comer e descansar um pouco. O garoto agradece e vai embora, enquanto o homem mais velho observa a parte com um sorriso. Sozinho, o mestre suspira e pensa que o garoto cresceu e não pode ficar preso ali para sempre. Descobrimos que a ruiva estava conversando com ele e pediu que o mandasse para a montanha. Ele fica chocado e pergunta se o líder saiu do isolamento, mas a mulher o manda calar a boca. O zelador diz que entende tudo, mas a ruiva pede para ele falar baixo. Ele então pensa consigo mesmo que o líder da seita continua tão selvagem quanto sempre. No dia seguinte, vemos o quarto do protagonista com a cama arrumada e a luz do sol entrando pela janela. O rapaz sobe as escadas alegremente, pensando que a garota do Vale dos Insetos foi sua grande benfeitora. Uma vez em seu quarto, ele olha para o pedaço de frango que ganhou e parece estar imerso em pensamentos. Furioso, ele jura que, se algum dia encontrar aquela diabinha novamente, vai lhe ensinar uma lição que ela jamais esquecerá. O garoto então come o frango furiosamente, enquanto ainda planeja sua vingança contra a mulher, mas ele percebe que nem sequer vê o rosto dela e se pergunta como a encontrará para se vingar. Além disso, ele sabe que é muito fraco, e até as garotas mais fracas de lá são de nível 15. Ele então entra na banheira e se pergunta se aquela galinha realmente restaura sua energia a Ian. Nesse momento, seu sistema anuncia que a atualização foi concluída e lhe oferece um presente. De repente, um baú de tesouro aparece à sua frente e o rapaz fica completamente assustado. A tela pede para ele confirmar e o rapaz estende o dedo, sem entender o que é aquilo. Assim que ele toca no botão, o baú explode em uma enorme festa de confete colorido. Como recompensa, 2 cobras aparecem e o sistema informa que ele ganhou 2 vidas. Extras. O rapaz fica surpreso e entende que agora tem uma vida extra e pode reviver uma vez. Seu sistema confirma isso e anuncia que ele desbloqueou uma nova função para fundir talentos de encontro. Enquanto o sistema comemora o novo recurso, o garoto percebe algo estranho piscando na tela. O mascote dá uma risadinha desconfiada e o rapaz fica irritado, achando tudo muito estranho. O sistema então faz uma pose bizarra e o rapaz agradece pelo poder, mas pede que ele pare de agir assim. O sistema então o informa que ele pode usar seus pontos acumulados para pular direto para o nível 60. Ele imagina a fama que alcançaria, mas rapidamente percebe que pular de nível o tornaria um alvo de estudo. Pensativo, o jovem desce as escadas, lamentando não ter nenhum artefato para esconder seu poder. De repente, uma voz grita para ele parar e não tentar fugir, deixando o garoto bastante confuso. Uma garota de cabelos brancos corre desesperadamente, gritando por socorro, enquanto é perseguida por homens. A garota acaba tropeçando e cai em direção ao protagonista, que ainda grita por socorro, mas os bandidos a alcançam e a agarram com força, impedindo-a de gritar por socorro. Com lágrimas nos olhos, a garota implora por ajuda e pede que alguém a salve daqueles homens. O rapaz se irrita com o sequestro, pensando que mesmo ali deveria haver algum tipo de lei. Naquele momento, os sequestradores lançam olhares malignos para o rapaz e ele fica realmente assustado. O rapaz enfrenta um dilema sobre salvar ou não a garota, enquanto seu anjo e seu demônio discutem em sua mente. Ele então cerra o punho com determinação, sabendo que só há uma escolha a ser feita. Com um grito determinado, o jovem ordena ao seu sistema para resgatar seus pontos, e uma aura azul o envolve. 50 milhões de pontos são gastos de uma só vez, enquanto ele avança com um olhar de pura raiva. Com o rosto vermelho, ele pensa consigo mesmo que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e isso tem que contar para alguma coisa. Usando seu novo poder, o rapaz pisa no chão com toda a sua força, mas acaba sentindo muita dor no processo. O impacto do ataque faz os sequestradores caírem escada abaixo enquanto o jovem se prepara para lutar. Os bandidos e a garota ficam completamente chocados com a repentina demonstração de poder do rapaz. A jovem de cabelos brancos olha para seu salvador com uma expressão de total surpresa e confusão. Nosso herói aponta para os bandidos e diz a eles para soltarem a garota, enquanto pensa no poder daquele nível. O líder dos bandidos fica surpreso e pergunta se o jovem é realmente um cultivador poderoso, com um sorriso confiante. O rapaz pensa que eles estão perto do palácio demoníaco, o que lhe dá uma vantagem.
Os bandidos o convidam para se juntar a eles, dizendo que a garota é um presente para seu mestre Doist. A jovem de cabelos brancos dá um tapa na mão do protagonista e grita para ele sair dali. Assustados, os bandidos jogam a garota para o rapaz e dizem que ela é toda dele. Moira, antes de fugir, o protagonista fica confuso com a retirada dos bandidos enquanto a garota o segura, chamando-o de jovem mestre. Com um grande sorriso, a garota agradece por ter salvado sua vida e o rapaz se sente constrangido com a situação. De repente, nosso herói se lembra de que acabou de desperdiçar 50 milhões de pontos à toa e fica completamente desesperado. Furioso, o jovem pensa que não precisava subir de nível e poderia simplesmente ter dito que era um discípulo da seita. Ele então tenta se livrar da garota, dizendo que ela está segura agora e pode ir para casa. A garota o abraça, chorando, e diz que seus pais se foram e que os credores estão atrás dela. Com um olhar sedutor, a jovem se oferece para se dedicar a ele como forma de agradecer pela ajuda. O rapaz fica completamente confuso com a proposta e se pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela então se oferece para fazer qualquer coisa por ele ali mesmo, deixando o jovem em choque total e sem palavras. Assustado, o garoto a empurra e diz que não precisa daquilo porque não tem essa função, deixando a garota confusa. Ele então começa a explicar a situação e por que não pode aceitar a oferta dela naquele momento. Em um flashback, vemos que, após comer o frango, algo estranho aconteceu com seu corpo durante a noite. Com um olhar determinado, o rapaz pensa que agora tudo depende do seu amiguinho para resolver a situação. De volta ao presente, ele conta a ela o resultado daquela noite estranha e o que aconteceu com seu corpo. O jovem explica que toda vez que tenta operar, seu estômago dói e ele pensa que há uma maldição de inseto. O rapaz termina sua explicação dizendo que, no momento, ele está muito bem adaptado para o cultivo. Ele então convida a garota para descer a montanha com ele, prometendo que resolverão tudo na cidade. Com um sorriso no rosto, a garota aceita a proposta e diz que fará o que o jovem mestre disser. Os dois chegam à cidade e observam as belas lanternas flutuando no céu noturno. Ao chegar à cidade, o jovem sugere que encontrem um lugar para descansar e fazer compras no dia seguinte. A moça de cabelos brancos concorda com a ideia e parece bastante animada com a viagem à cidade. No quarto, a moça pergunta ao jovem mestre o que ele está fazendo, com uma expressão preocupada. Ele então arruma um colchão no chão para ela e diz que passará a noite sentado contra a parede. Com um sorriso confiante, o rapaz garante que com ele por perto, ela estará perfeitamente segura. O protagonista então se senta do lado de fora do quarto para dormir, deixando a moça sem palavras. Durante a noite, a moça não consegue dormir por causa dos mosquitos enquanto sonha com seu dinheiro. Um dos mosquitos pousa no rosto da moça e o zumbido a deixa completamente furiosa. Enfurecida, a moça ataca um mosquito com o cabelo e o chama de pão duro por economizar no quarto. Temos uma vista ampla da cidade com suas ruas movimentadas, cheias de pessoas e lojas. Então, o protagonista aparece colocando cuidadosamente um pedaço de carne dentro de sua cesta de viagem. O rapaz diz que compraram tudo e agora vai encontrar um lugar seguro para ela ficar. De repente, a garota de cabelos brancos o puxa pelas roupas com uma expressão muito triste no rosto. Com os olhos cheios de lágrimas, ela pergunta se o jovem mestre, tentando se livrar dela agora, entende o real perigo. Orgulhoso, ele revela que seu objetivo é conquistar a liberdade e ingressar em uma seita imortal no futuro. A garota o olha com admiração e diz que ele é incrível por ter um sonho tão nobre e difícil. Uma visão do líder da seita surge quando a jovem diz que não quer ir para nenhum outro lugar. Ele explica que as pessoas da seita são cruéis e que ele vive em constante perigo lá. A garota diz que eles não machucam outros discípulos lá dentro e que, para ela, seria um lugar mais seguro. Com uma expressão desesperada, a garota implora ao rapaz que não a deixe sozinha. Vemos o reflexo da garota suplicante nos olhos do protagonista, que parece profundamente comovido. Comovido pelo apelo da garota, o protagonista se emociona, sentindo-se agora muito culpado por sua decisão. Com um suspiro de derrota, o rapaz finalmente concorda em levá-la consigo, mas com uma condição muito importante. Ele a avisa que eles ainda precisam da aprovação do supervisor e, se ele não permitir, ela terá que ir embora. Com um sorriso de alívio, a moça concorda com os termos e parece muito feliz com a oportunidade de ficar. O patrão aparece e comenta que eles precisam de ajuda na cozinha naquele momento. O zelador então diz que cuidará dos vegetais e pede ao rapaz para levar a nova moça com ele para o trabalho. A dupla observa o homem se afastar e o protagonista não consegue acreditar que tudo tenha sido resolvido de forma tão simples. O rapaz então se vira para a moça com uma expressão de alívio por tudo ter dado tão certo. Ele então dá as boas-vindas à nova funcionária da cozinha e a moça comemora animadamente ao seu lado. Escondida entre as árvores, a ruiva observa tudo de longe com um olhar atento e um plano em mente. Ela acredita que a infiltração está indo bem e que agora é hora de prosseguir com a próxima fase de seu plano. Vemos uma vista noturna do grande palácio da seita demoníaca, cercado por nuvens e grandes montanhas.
Em seu novo quarto, Xiaoshan está sentada na cama com uma expressão pensativa e misteriosa. O rapaz está dormindo e roncando alto no outro quarto, e a garota parece ouvir tudo com um sorriso muito estranho. De repente, a expressão da jovem muda, e ela parece muito irritada com todo o barulho que o rapaz está fazendo. Na calada da noite, uma figura feminina salta sobre as árvores, com a lua cheia iluminando tudo ao fundo. A mulher então pousa silenciosamente no telhado da seita demoníaca na montanha. A mulher de cabelos relata que espalhou o boato e que a seita logo ficará em alvoroço com a notícia. Enquanto isso, nosso protagonista acorda bocejando e ainda com muito sono em seu quarto. O rapaz então sai do quarto e se espreguiça para acordar e começar seu dia de trabalho. Com um olhar sério, o jovem observa a área e parece estar pensando em algo muito importante. Olhando para a lua, ele pensa que precisa repor seus pontos e que gastar 50 milhões o deixou nervoso. O líder da seita então ordena que sua subordinada entregue o token para Rai sem que ele desconfie de nada. A mulher se pergunta se Lord Sil lhe ensinou algo porque ele estava forte demais para um nível 0, mas se lembra de que ele era apenas uma pessoa comum sem poder espiritual quando se conheceram. Com um olhar pensativo, a mulher continua tentando entender a situação e o que realmente aconteceu. Ela então conclui que Lord Sil lhe ensinou uma técnica para esconder seu poder e sua cultivação. O rapaz então escala o muro do recinto e pega uma das frutas da árvore para comer. De repente, a garota ouve o som de passos se aproximando e seus olhos se arregalam de surpresa. A figura misteriosa no telhado então informa a sua líder que está recuando e desaparece na escuridão. A figura misteriosa então salta do telhado com um olhar determinado sob a luz brilhante da lua cheia. De repente, ela sente o veneno da brisa de primavera embriagante e seu corpo começa a falhar no processo. Furiosa, a mulher se pergunta por que justo agora e acaba perdendo o equilíbrio e caindo do telhado. A mulher atinge o chão com força perto de onde nosso protagonista estava colhendo uma fruta da árvore. O rapaz se assusta e não acredita que encontrou de novo a diaba do Vale dos Insetos. Desesperado, o jovem começa a correr o mais rápido que pode para escapar da situação perigosa. Enquanto corre, o garoto pensa que está acabado e que não tem chance de escapar dela. De repente, uma Matea o prende e ele é puxado de volta pela mulher que o segura firmemente. A mulher o puxa para perto e diz: "Nos encontramos de novo", com um sorriso bem malicioso. Com as roupas rasgadas, a mulher pergunta por que ele estava perambulando por aí a essa hora. O garoto fica sem palavras e com suor frio no rosto. Ele não sabe o que dizer a ela. Ela então o deita no chão e pergunta se ele quer que ela o chorasse de novo hoje. Sem mais o que fazer, o protagonista grita para ela mandar ver, aceitando seu destino de uma vez por todas. A líder da seita fica sem palavras com a reação inesperada do rapaz e o observa em silêncio. O jovem pergunta do que ela está rindo e se acha que ele só pode se render porque é mais fraco. A mulher o abraça fortemente, deixando-o surpreso com sua ação totalmente inesperada. Com os olhos arregalados, o rapaz não acredita no que está acontecendo naquele momento. Ela então diz que está rindo porque eles devem estar destinados a ficarem juntos para sempre. Ele grita que se ela vai fazer algo, é melhor ser rápido porque o tempo dele é limitado. A mulher pergunta se o corpo externo dele não é feito para batalhas longas, provocando. O protagonista fica chocado com a pergunta dela e não sabe como responder. Ela diz que suas roupas rasgadas são caras e que da próxima vez ele poderia simplesmente tirá-las primeiro. Com um olhar de desprezo, a mulher acha que a desculpa do rapaz é uma grande besteira. O jovem começa a explicar o que realmente quis dizer quando aceitou seu destino mais cedo. Com um olhar orgulhoso, ele promete que em breve vai superar a cultivação dela e que ela será a parte de baixo. Os olhos da mulher de cabelos brancos brilham e ela solta uma risada bem travessa com as palavras dele. Ela começa a rir alto e o rapaz fica completamente envergonhado com a reação inesperada dela. A cena muda e vemos um rio com uma pequena ponte de madeira e um quiosque no meio do jardim. A mulher então coloca a mão no peito do rapaz com uma expressão bem sedutora e um sorriso. Com isso, ela rasga a camisa dele com toda a força, deixando o jovem completamente chocado com a ação dela. A mulher sussurra em seu ouvido que vai aguardar ansiosamente por aquele dia especial entre eles. A líder da seita então pula na água para se refrescar dos efeitos do veneno em seu corpo. Sentada em uma pedra, a mulher amarra seus longos cabelos brancos enquanto aprecia seu banho no lago. Com um olhar sério, a mulher permanece em silêncio, refletindo sobre tudo o que aconteceu naquela noite. O protagonista também observa a cena em silêncio, aparentemente processando toda a situação. Com um sorriso confiante, o rapaz diz que está ansioso para superá-la e que ela pode esperar por isso. Ele pergunta se o parasita pode ser removido e se oferece para ser seu guia sem
sem resistência, mas a mulher diz que está desconfiada e se sente vazia se não deixar algo para trás. Ela então cria um caminho de energia e caminha elegantemente para fora do lago, agora vestida. Ela o alerta que o parasita permanecerá dormente se ele se comportar. O rapaz fica completamente chocado e sem palavras com a resposta inesperada da líder. Com um olhar curioso, a mulher pergunta o que significa aquela expressão no rosto dele. Ele então diz que ela é bonita e que fica melhor sem o cabelo cobrindo os olhos. A líder da seita fica surpresa com o elogio e parece ter sido pega de surpresa por um momento, mas vira de costas e diz que só porque dormiram juntos não significa que ele pode ser tão íntimo assim. A mulher o ameaça, dizendo que se ele contar a alguém o que aconteceu, ela o mandará para o além. Ela então cria um redemoinho de água e desaparece na noite, deixando o rapaz sozinho. Deitado na cama, o jovem suspira de alívio depois de todo o caos e perigo terem passado. De repente, ele abre os olhos e nota algo que o deixa completamente chocado e surpreso. O rapaz encontra uma montanha de esferas espirituais e fica maravilhado com a quantidade. Sem pensar duas vezes, ele mergulha na imensa pilha de poder com um sorriso no rosto. Várias notificações aparecem no céu enquanto um coelho observa tudo de longe. Muito curioso, o sistema informa que ele coletou 10.000 pontos e ganhou fragmento de encontro como bônus, com um sorriso malicioso. Ele pensa que precisa dormir com ela mais vezes e percebe que esqueceu o nome dela. No dia seguinte, seu mestre o chama e o rapaz corre para ver o que ele quer com tanta urgência. Hyun pergunta ao mestre o que aconteceu e por que foi chamado com tanta pressa. O cuidador diz que seu discípulo é o melhor em cultivar vegetais e que ele deveria cuidar disso. Suando, o homem mais velho parece nervoso com a nova tarefa que recebeu. A mulher ruiva apenas concorda com a cabeça, aparentemente esperando que algo aconteça. Ela então explica que a líder está saindo do cultivo isolado e que essas sementes são raras e especiais. Ela então entrega uma pequena semente dourada brilhante ao rapaz, que a observa cuidadosamente. O protagonista olha para a semente flutuando em sua mão, sem entender sua importância. A mulher o instrui a cuidar bem delas e criá-las com o máximo cuidado para evitar problemas. Com um olhar ameaçador, ela avisa que se ele perder ou danificar a semente, enfrentará uma morte gloriosa. A mulher reforça a ameaça dizendo que se algo der errado, nem 10 vidas serão suficientes para pagar por isso. O jovem começa a suar frio com a ameaça e a enorme responsabilidade que acabou de receber. No dia seguinte, alguns pássaros cantam para anunciar o começo de uma nova manhã no topo da montanha. Então, nosso herói começa a trabalhar arando a terra para plantar a semente especial que recebeu. Ele está trabalhando em uma grande horta e de longe, uma garota de cabelos brancos observa tudo com grande curiosidade. Com um sorriso, ela pergunta se o irmão Hyun está plantando alguns vegetais. Ele fica todo atrapalhado com a presença dela e gagueja um pouco, sem saber como responder. O rapaz começa a suar frio e, com uma expressão nervosa, se atrapalha tentando inventar uma desculpa. Ele diz que está apenas soltando a terra, mas a garota se oferece para ajudá-lo com o trabalho no jardim. E assim, eles começam a trabalhar juntos, e a jovem parece bem feliz em ajudar com a colheita de vegetais, pois eles conseguem colher 1 tonelada de vegetais, enchendo uma cesta com os alimentos que colheram juntos. A jovem então entrega a cesta a ele e agradece por sua companhia com um sorriso muito gentil. Nosso herói, radiante, sugere que voltem para almoçar e aproveitar a comida fresca. Enquanto caminha, completamente distraído, ele bate direto em outro discípulo que estava passando. A garota, preocupada, pergunta se ele está bem. Enquanto o rapaz ainda está tonto da batida forte, ele entra em pânico, achando que acabou de trombar com a mulher do culto demoníaco, e se perguntando se ela está prestes a aprontar alguma coisa, mas a garota de vestido verde apenas diz que está bem e não parece se importar muito. O rapaz fica paralisado enquanto sua companheira de cabelos brancos o encara com um olhar de puro tédio. Então, ela o puxa com força pela manga, parecendo seriamente irritada com a atitude dele. Ele então pergunta por que ela está olhando para ele daquele jeito, mas sua amiga diz que a outra garota não a machucou. A garota de cabelos claros diz que foi apenas um esbarrão e que não há necessidade de arrumar briga por algo tão bobo. Mas nosso herói diz que ela é nova no culto e não entende o quão genuinamente aterrorizante esse lugar pode ser. Ele começa a se lembrar de um garotinho que parecia petrificado com a crueldade de outros membros. Depois, recorda 2 homens lutando até o fim por uma única coxa de frango, e também 2 mulheres tendo uma discussão feia por um item barato e simples de maquiagem. Com um olhar sério, ele explica que as pessoas nesse culto não são normais, elas não agem com lógica, então ele aconselha a se manter longe de todos aqui e ela parece concordar. Embora um pouco confusa, a garota permanece em silêncio, processando o aviso enquanto o rapaz a observa com uma expressão preocupada. Ele promete que vai juntar dinheiro para libertá-la e levá-la para uma seita justa
de verdade. Com um sorriso confiante, ele diz que um homem de verdade sempre cumpre sua palavra. Não importa o que aconteça, a jovem mulher fica feliz e diz que ele é confiável, mas a líder da seita acha que ele quer fugir com ela. A cena então corta para a chaminé da cozinha, soltando fumaça enquanto o almoço é preparado. No refeitório, os discípulos já estão pegando seus pratos, e nosso protagonista chega com sua bandeja. Sentada à mesa, a garota de cabelos brancos diz ao mestre Hu que se sente mal por não ter nada para fazer ali, então se oferece para ajudar com tarefas da cozinha só para se sentir um pouco mais útil. O mestre da cozinha começa a suar frio, visivelmente nervoso com a oferta inesperada. Ele tenta dizer que não há trabalho, mas ela insiste, perguntando se vai ficar apenas como um aproveitador ali. A garota o encara com um olhar sério que o deixa sem palavras, parecendo ter algum tipo de autoridade sobre ele. Em desespero, o homem implora à líder da seita que não mexa com ele, deixando nosso herói totalmente confuso. Então, nosso protinha sugere que o mestre deixe a jovem ajudar com o preparo dos ingredientes para o almoço. O cozinheiro mais velho aceita a ideia na hora, parecendo incrivelmente aliviado por ter uma rota de fuga daquela situação. A garota de cabelos claros agradece pela oportunidade e o mestre Hu finalmente suspira aliviado. Nesse momento, a discípula de antes aparece dizendo que sua mestra precisa de um cozinheiro para alguns convidados. Nosso herói a reconhece como a garota em quem esbarrou mais cedo no portão do jardim. O mestre Hu diz que precisa escolher alguém bom com comida apimentada para lidar com o pedido especial. A mulher de vestido verde o observa atentamente enquanto ele parece estar pensando em quem seria mais adequado. Então ela sugere que o jovem cozinheiro cuide disso, apontando diretamente para o nosso herói, que fica completamente atordoado. A mulher das tranças olha para ele com um sorriso e pergunta se ele não quer aceitar o novo trabalho. Com isso, nosso rapaz fica todo atrapalhado e tenta recusar, dizendo que não tem as habilidades para essa tarefa, mas a garota simplesmente ignora a desculpa dele e diz que vai estar esperando no pátio, deixando o jovem completamente sem ação. Nosso protinha faz uma careta de nojo com os gritos que ouvem, enquanto a garota de cabelos brancos tapa o nariz. Os dois seguem a mulher de vestido verde, e nosso herói se pergunta como algo assim é permitido. A guia então explica que o mestre da Casa da Alegria pratica a arte da harmonia dupla com outras pessoas. Com uma expressão estranha no rosto, o protinha diz que já ouviu falar disso, e sua companheira parece seriamente irritada. Ele fica chocado por estarem fazendo isso em plena luz do dia e o chama de sem vergonha. O rapaz então anuncia que chegaram, e o protagonista faz um sinal de positivo confuso. Já na cozinha, ela diz para a novata cuidar dos vegetais e leva nosso protinha para a adega de vinhos. O rapaz então é convidado a segui-la, e ele vai junto, meio desconfortável com a situação. Sozinha na cozinha, a líder da seita disfarçada ganha uma expressão pensativa, refletindo sobre tudo. Ela começa a ligar os pontos, percebendo como tudo parece conveniente demais e bem planejado. A garota percebe que ou é uma coincidência enorme, ou tudo isso foi uma armadilha para capturar Shimense. Enquanto isso, ele desce para a adega com a mulher e ela pede para ele segurar algo. Nesse momento, a mulher se aproveita da distração dele e prende um cadeado na porta da adega. Ela então se vira e o convida a entrar com um sorriso, e ele agradece totalmente sem perceber nada. O protagonista então olha para o objeto que está segurando com uma expressão muito confusa. Dentro da adega, o protinha fica impressionado com a enorme quantidade de vinho que vê ali. Ele pergunta à mulher quanto deveriam levar, mas ela diz que é cedo demais e libera borboletas azuis. Com isso, as pernas do rapaz amolecem e ele tropeça, derrubando todos os vegetais no chão. A mulher continua usando sua técnica com um olhar sedutor, enquanto as criaturas o cercam. Ela se aproxima e segura o queixo do jovem, que está completamente apavorado com a situação. A mulher se pergunta por que ele não está reagindo, e o protinha pensa que ela quer cultivar com ele. Perdendo a paciência, a garota decide aumentar a dose e sopra sua energia bem no rosto dele. O jovem é forçado a inalar a fumaça e fica furioso por ela ter feito isso com ele, mas para surpresa da mulher, ele não cai na armadilha e continua resistindo enquanto permanece sentado no chão. Ela percebe que ele tem uma mente forte e decide que precisa de um pouco mais de persuasão. Então ela se aproxima com um olhar provocante e o jovem se pergunta se ela está falando sério. Ele a afasta, dizendo que não pode cultivar porque nem mesmo conhece as técnicas básicas e provavelmente bateria as botas. Ele a alerta que se algo acontecer com ele ali, ela não vai conseguir explicar pra ninguém. Então a mulher muda de tática e com um olhar sedutor pergunta ao rapaz se ele acha que ela é bonita. Ele concorda, mas logo em seguida a confronta, dizendo que a fumaça era uma arte demoníaca da Casa da Alegria. Ele pensa consigo mesmo que a demônia do Vale dos Insetos deixou ele sem uma gota de desejo no corpo. A mulher então pergunta por que o corpo dele está tão tenso, se ele está envergonhado ou se a odeia.
mas o Protinha continua sem reagir e apenas pergunta onde está o vinho que eles precisam pegar. Com lágrimas nos olhos, ela diz que as pessoas ali buscam cultivação, não sinceridade. A mulher grita desesperadamente, dizendo que tudo o que quer é o coração dele. O Protinha a empurra novamente e diz que não pode cultivar porque não está equipado para isso e pede que ela vá embora. Ele então se levanta e pergunta qual vinho o mestre gosta e solicita uma garrafa para a sopa. A mulher permanece no chão se perguntando se o Protinha nunca esteve com uma mulher, o que o deixa irritado. O rapaz se recusa a responder e ela pensa que sua arte falhou porque ele não reagiu à tentação. Ele então permanece parado na frente da garota, que continua no chão completamente confusa com tudo aquilo. Ela então conclui que apenas alguém com um coração puro seria imune à sua arte de cultivação. Nesse momento, a mulher fica completamente abalada com sua própria descoberta e o encara surpresa. Ela então percebe que ele é uma boa pessoa. Em cima de um dos jarros de vinho, nosso herói encontra um orbe dourado de poder espiritual, com uma expressão de pura alegria. Ele percebe que acabou de acertar o prêmio máximo. O sistema parabeniza o Protinha por ter coletado sua primeira esfera espiritual dourada e por ganhar 5.000 pontos. Em seguida, o rapaz se vira para a mulher e com um sorriso confiante pergunta sobre aquele vinho. Ele pensa consigo mesmo que essa missão de chefe convidado acabou sendo ótima para ele. A guia observa com uma expressão pensativa, parecendo um pouco desconfiada da situação. Nosso herói então a chama, tirando a garota de seus pensamentos, e ela parece bastante surpresa. O rapaz lembra a mulher de que estavam procurando vinho com um gesto engraçado. Ela fica um pouco envergonhada e aponta o caminho para ele, segurando o braço do jovem. A garota pega um jarro e diz que o mestre bebe muito, então eles devem levar mais 2. A cena muda para um lindo jardim com a arquitetura tradicional do lado de fora do edifício. Enquanto caminham, a guia pensa que ele não foi controlado e é ingênuo demais para sobreviver ali. Ela continua desconfiada e pensa que precisa descobrir o que realmente está acontecendo. O Protinha pensa que agora tem 3 fragmentos e, se conseguir mais um, poderá formar um talento. Ele então se lembra de que suas pernas ficaram fracas por causa da arte de harmonia daquela mulher. O rapaz entende que, ao coletar o item raro, conseguiu ativar um encontro especial. Assim, nosso herói percebe que precisa sair da cozinha e correr mais riscos para ativar mais eventos. A mulher então se vira e parece estar se concentrando em seus próximos passos. Ela coloca um dos grandes jarros de vinho em cima de uma mesa de madeira. A guia informa a uma das discípulas que elas precisam começar a servir os pratos na hora certa. Ao ver nosso herói de volta, a garota de cabelos brancos corre animada em direção a ele. A mulher de verde então acena para eles e diz para continuarem o que estavam fazendo. Então a guia chama o rapaz para uma conversa particular e ele a segue, um pouco confuso. Ela diz que acha que ele é uma boa pessoa e o convida para um piquenique daqui a 2 dias. Com um sorriso no rosto, o rapaz aceita o convite na hora, sem pensar 2 vezes. Ele pensa que uma viagem significa um novo mapa, e com sua maldição, a arte dela não vai afetá-lo. Com isso, conclui que ir é mais benéfico do que prejudicial para seus planos futuros. Escondida por perto, a garota de cabelos brancos está furiosa ao ouvir o convite da outra mulher. A mulher se despede dizendo que vai encontrá-lo na cozinha em 2 dias, e o Protinha concorda. Ele acena alegremente enquanto sua companheira se afasta furiosa, bufando de raiva com a situação. O rapaz então se vira e pergunta à pequena Wan se ela também quer ir ao piquenique. No acesso de ciúmes, a jovem mulher agita com raiva a faca que estava segurando. A garota de cabelos brancos recusa o convite com um grito e começa a cortar os vegetais na tábua. Irritada, ela diz que nem foi convidada mesmo e continua cortando tudo com força. Nosso herói fica impressionado com a velocidade da garota e a observa se afastar em silêncio. Ele então se vira e fica chocado ao ver a enorme quantidade de pratos que ela já preparou. O rapaz dá um tapinha na cabeça dela e diz que não esperava que ela fosse tão capaz. Irritada, a garota se pergunta se ele não percebe que ela está chateada com a situação. Em seus pensamentos, ela jura que se não fosse por sua identidade já teria executado ele ali mesmo. Então o Protinha diz que ela trabalhou duro e que agora ele vai assumir a cozinha. A cena muda e vemos uma vista noturna do lado de fora da cozinha, com a lua no céu. Lá dentro, o Protinha está cozinhando enquanto seu mestre o observa atentamente. O cozinheiro mais velho fica chocado, suando frio com a habilidade culinária do aprendiz. De repente, um barulho do lado de fora chama a atenção de todos na cozinha. Quando eles saem, vem a garota parada ali e o mestre pergunta o que ele fez com ela. O mestre então diz ao rapaz para rezar por si mesmo, deixando o Protinha completamente confuso. Mais tarde, nosso herói vai até o quarto da garota e bate na porta, perguntando se pode entrar. Ele tenta dar um pouco de comida para a jovem, mas recebe um grito mandando ele sumir. O rapaz sai correndo e diz
tudo bem, com um sorriso no rosto. Dentro do quarto, a garota de cabelos brancos continua sentada sozinha, perdida em pensamentos. Ela então se deita, pensando como foi acabar encontrando um idiota assim. De repente, a mulher ruiva aparece na janela e chama pela líder do culto. A subordinada então aparece com um sorriso no rosto e uma pose bem dramática, mas ao entrar no quarto, acaba tropeçando e caindo de um jeito bem desajeitado. Deitada no chão, a mulher então pede ajuda à sua líder com um olhar de pena no rosto. A líder a repreende, dizendo para ela agir com decência, e a ruiva diz que veio correndo em pânico. A chefe então pergunta se alguém a seguiu, e a subordinada garante que ninguém a viu. A ruiva pergunta qual pessoa sua líder quer que ela elimine e qual seita deve ser exterminada. A mulher de cabelo vermelho lembra-se de Jing Ning, a discípula mais valiosa do Pavilhão do Prazer, que está no culto há 10 anos. Ela pergunta à líder do culto se está preocupada com a identidade de Jing Ning, e a líder confirma suas suspeitas, mas admite não ter provas. A líder ordena uma investigação cuidadosa, pois também quer verificar a situação interna do culto demoníaco. Sua subordinada então pergunta se ela está tranquila em deixar o jovem, Kyun, proteger a chama da alma eterna, o item mais precioso deles. A líder do culto a tranquiliza, dizendo que a chama é inútil nas mãos de qualquer outra pessoa e que não há motivo para preocupação. Sozinha, ela pensa que enquanto a chama não cair nas mãos de uma pessoa específica da seita rival, não há com o que se preocupar. A cena então muda para uma visão noturna dos telhados do palácio do culto sob o céu escuro. Enquanto isso, nosso protagonista agacha-se do lado de fora, segurando a pequena semente dourada que recebeu. Ele olha para a esfera brilhante em sua mão, questionando-se se aquilo é realmente uma semente. Decidindo confiar na líder interina, ele resolve esquecer suas dúvidas e planta a semente no vaso de terra. Ele encara o vaso com uma expressão de pura concentração, suando frio com a enorme responsabilidade. O rapaz segura o vaso com cuidado, pensando em onde poderia esconder um item tão importante. Ele olha em volta do seu quarto, procurando o lugar perfeito para guardar a planta preciosa. Com um sorriso travesso, ele decide que o lugar mais perigoso é o mais seguro e coloca o vaso na janela. Satisfeito, ele pensa que ninguém no culto seria entediado o suficiente para roubar os vegetais da líder. Ele se joga na cama, completamente satisfeito com seu plano perfeito e a segurança do vaso. No dia seguinte, a luz do sol ilumina os pátios da seita, anunciando uma nova manhã. Sua companheira de cabelos brancos está pendurando roupas, enquanto o mestre da cozinha relaxa por perto. Enquanto isso, nosso protagonista está ocupado lavando alguns vegetais para as refeições do dia. De repente, a mulher do vestido verde chega, acenando alegremente para ele, que a olha surpreso. Ela se aproxima do mestre e pergunta se ele permitiria que o jovem cozinheiro saísse com ela. O homem mais velho simplesmente aponta para nosso herói, dizendo que ela deveria perguntar diretamente a ele. O rapaz aceita o convite e se prepara para sair com ela, parecendo bastante animado com a ideia. Vendo a cena, o mestre pergunta à garota de cabelos brancos por que ela não vai junto com eles. A jovem fica visivelmente irritada, rangendo os dentes em silêncio e com uma expressão frustrada. Ela então explode em uma fúria cômica, perguntando se ele realmente quer que ela vá estragar o encontro deles. Irritada, ela pega seu balde e anuncia que vai voltar a dormir, deixando o mestre para trás. O homem mais velho fica completamente confuso com a reação explosiva e estranha da garota. A cena então muda para um rio sereno que corre por uma floresta ensolarada e pacífica. Lá, nosso herói e sua nova amiga aproveitam o piquenique, relaxando sob o sol perto da água. O rapaz pensa consigo mesmo, esperando ganhar algo naquele dia e procurando por esferas espirituais. A mulher o convida para se sentar com um olhar sedutor, perguntando se suas pernas estão cansadas. Pego de surpresa, nosso herói gagueja uma resposta, parecendo completamente desnorteado. Ele a questiona sobre o convite, pensando que não pode confiar em alguém do culto demoníaco. Com um sorriso travesso, ela responde que claro, não foi por isso que o convidou para sair. Ele então pede que ela vá direto ao ponto, dizendo que cooperará se puder, mas não se não puder. A mulher toca seu rosto, deixando-o corado e completamente sem graça com o gesto repentino. Ela admite ter usado sua técnica de harmonia nele e ele fica chocado com a confissão dela. Sua companheira continua, dizendo que a falta de reação dele prova que ele tem um coração puro. A moça explica que sua técnica só funciona com afeto mútuo, o que deixa o rapaz corado. Ele cai para trás, completamente atordoado com a revelação e a explicação dela. Ela se inclina sobre ele, sugerindo que, por ele não ter recusado o convite, também sente algo. O rapaz soa frio, com o rosto vermelho, enquanto ela continua a provocá-lo com seu toque. A mulher diz que agora o homem está disposto e a mulher está afetuosa, criando o clima perfeito. Com um sorriso sinistro, ela sugere que eles subam as nuvens juntos em direção ao paraíso.
A mulher de vestido verde senta-se no colo do nosso herói, que diz a ela que isso é muito comum. Ele então pergunta se ela não tem algo mais especial, algo que ele não vê todos os dias, deixando-a um pouco corada. Ela observa, pensando que afinal ele não é um rapaz de coração puro como imaginava. O jovem sorri, pensando que faz sentido não haver pessoas boas no culto demoníaco. A mulher acredita que ele quer algo mais ousado. Com um olhar malicioso, nosso herói pensa que esta é uma rara chance de ativar um encontro especial e decide aproveitar. A moça se oferece para satisfazê-lo. Fingindo inocência, o rapaz diz que não tem experiência e deixará tudo com ela. Ela o acha divertido e decide entrar na brincadeira, prometendo ir até o fim já que ele busca emoções. Ela então se levanta, pedindo que ele espere um momento enquanto ela faz algumas preparações. Com um olhar determinado, a discípula começa a preparar sua técnica, concentrando sua energia. Um fio vermelho surge entre seus dedos, criando a imagem de 2 pombos brancos como parte da arte. O fio vermelho mágico começa a se enrolar em volta de seu corpo, brilhando com uma luz sutil. Com os fios conectados aos dedos, ela estende as mãos na direção dele e pergunta se ele quer brincar com isso. O herói fica comicamente animado, agindo como um cachorro e pensando que o truque dela é um grande prêmio. Enquanto isso, a mulher pensa consigo mesma que ele é tão depravado quanto se espera de alguém do culto demoníaco. Ela então lança sua técnica, enviando os fios vermelhos brilhantes em direção ao jovem rapaz. Os fios vermelhos se enrolam em volta do nosso herói, prendendo-o em uma pose cômica de estrangulamento. Escondida, a líder do culto observa a cena chocada, enquanto a mulher de verde se afasta do rapaz caído no chão. A líder fica furiosa, pensando que, mesmo sendo seu homem, ele já está flertando com outra de forma pervertida. A mulher de verde pergunta se ele quer algo mais ousado e ele concorda, mas ele se pergunta por que não há reação. Ele então se lembra que ela é do pavilhão do prazer, então o uso dessa técnica de amarração é algo padrão para ela. Com um olhar malicioso, ele diz que está pronto e que decidiu dedicar seu corpo e alma a ela. Ela ri, achando engraçado. Ela diz que teria feito isso antes na adega de vinho se soubesse dos gostos dele. Atrás da árvore, a líder observa indignada, chocada com a rapidez com que eles parecem estar começando as preliminares. A mulher de verde parece encantada com a situação, com o rosto corado e cercada por corações imaginários. Nosso herói também faz uma expressão de puro êxtase, entrando totalmente no clima da encenação para enganá-la. A líder fica confusa e envergonhada. Ela não entende o que eles estão fazendo e acha a expressão dele indecente. A mulher de verde se aproxima, anunciando sua chegada, e o rapaz a incentiva a continuar, parecendo animado. Ela então começa seu verdadeiro movimento, uma técnica para fazer pessoas de nível inferior revelarem seus sentimentos. A mulher explica que essa habilidade colocará o alvo em um estado de transe, revelando seus segredos. Nosso herói é pego pela energia roxa, cercado por um anel de luz e pétalas, com uma expressão atordoada. Ele olha para o vazio, mas um brilho sutil em seus olhos sugere que ele não está completamente sob o feitiço dela. Com um olhar hipnotizado, ele finge confusão, perguntando onde ele está para manter a farsa. A mulher em verde lhe diz que eles estão no paraíso, e ele concorda com entusiasmo, dizendo que é ótimo. Ela então se aproxima e pergunta se ele tem algum segredo, prometendo mais jogos especiais se ele contar. Mantendo sua atuação, o herói concorda animadamente, dizendo que tem muitos segredos para compartilhar. Ele começa a contar uma história confusa, dizendo que seu nome é Hyun, e que foi vendido para o culto demoníaco. Continuando sua confissão sem sentido, ele afirma ter um coração de justiça e que é um bom homem. Irritada, ela o agarra, dizendo para ele parar com o absurdo e que quer saber sobre o salão Everbright. Com a mão dela cobrindo sua boca, ele afirma que nunca esteve no salão Everbright. A discípula fica frustrada com a resposta, acusando-o de estar se fazendo de bobo. Enquanto isso, a líder do culto que observa de longe cerra o punho com força. Ela pensa que ele é um pervertido, chocada com os métodos que ele parece estar usando na situação. Dominada por uma emoção intensa, ela aperta o peito, suas unhas parecendo garras afiadas. De repente, ela cospe sangue, seus olhos arregalados de choque com a reação violenta de seu corpo. Ela se encosta na árvore, percebendo que sua maldição foi ativada de forma imprevisível pela cena. Com sangue escorrendo pelo rosto, a líder amaldiçoa seus inimigos, prometendo acertar as contas quando se recuperar. Ela se encolhe de dor, ainda encostada na árvore e incapaz de se mover. Enquanto isso, nosso herói se senta, fingindo estar confuso e perguntando o que acabou de acontecer. Ele olha para a mulher de verde com uma expressão de total desorientação para manter sua farsa. O rapaz pergunta o que há de errado, mas a discípula o encara com uma fúria silenciosa. De repente, ela o agarra pelo colarinho, sacudindo-o e exigindo saber quem ele realmente é. Reclamando que sua cabeça está girando, ele a empurra para longe para que ela pare de sacudi-lo. O empurrão a desequilibra, fazendo-a tropeçar e cair para trás de forma desajeitada. Agora no chão, ela exige saber onde está a chama da alma Everbright, deixando nosso herói confuso com a situação. Percebendo que as coisas não estão indo como planejado, o jovem sugere que eles voltem para a seita. Ele
Ele então se vira para ir embora, enquanto a mulher o observa do chão com um olhar pensativo. Ela conclui que não pode deixá-lo viver agora que ele ouviu sobre a chama da alma Everbright. Preparando-se para um ataque mortal, ela flutua no ar com uma aura de energia rosa, enquanto o rapaz parece calmo. Nesse instante, uma pequena pedra é arremessada em alta velocidade na direção dela. O projétil a atinge em cheio no rosto, interrompendo seu ataque e deixando-a completamente chocada. A força do impacto a joga no chão, fazendo-a cair de forma desajeitada na grama. Caída, ela se pergunta se alguém está protegendo o rapaz, surpresa com a intervenção inesperada. Ela então começa a suspeitar que ele nunca foi afetado por sua habilidade e que tudo não passou de uma encenação. A mulher conclui que ele não é um simples cozinheiro e que o rumor sobre ele ter a chama da alma Everbright é falso. Decidindo não expor sua identidade, ela se prepara para recuar, prometendo acertar as contas com ele em outra ocasião. O herói a observa desaparecer e pensa que as pessoas do Pavilhão do Prazer são snobs e desinteressadas. Ele suspira, comentando para si mesmo como a partida dela foi fria e decisiva. O rapaz decide que não pode voltar de mãos vazias e que precisa explorar a floresta em busca de esferas espirituais. Determinado a coletar o máximo que puder, ele começa a correr mais para dentro da floresta. Enquanto corre, ele nota algumas pequenas esferas de luz brilhando entre os arbustos, o que o faz parar. Ele fica alerta, sentindo que alguém ainda está por perto e olha em volta, confuso, e em posição de alerta, ele chama pela mulher de verde, perguntando se é ela e dizendo que pensou que ela já tinha ido. Ao se virar, ele fica chocado ao encontrar a líder do culto caída no chão, parecendo fraca e ferida. Com um olhar fraco mas irritado, ela simplesmente diz a ele para ir embora. Ele então percebe, irritado, que a mulher de cabelos brancos o tem seguido por toda parte. Ele se aproxima com um sorriso e pergunta se ela está bem, tentando parecer prestativo. Irritada, ela repete para ele ir embora, perguntando se ele não a ouviu. Com as mãos para o alto em sinal de rendição, ele concorda em sair, pensando que é melhor ir antes que ela o domine novamente. Ele se vira para ir embora, despedindo-se dela com um gesto casual. Observando partir, ela pensa que ele deveria ter ido quando ela mandou, já que ela acabou de salvá-lo da outra mulher. No entanto, após dar alguns passos, nosso herói para de repente, mudando de ideia. Com uma expressão irritada, ele se vira e declara que não vai embora, achando a situação toda muito chata. A líder do culto, ainda no chão, o observa com uma expressão corada e um leve sorriso. Ele a pega no colo, perguntando o que aconteceria com o parasita em seu corpo se ela morresse ali. Ela responde que não é da conta dele, ainda irritada com a preocupação egoísta dele. Ele ajuda a se sentar confortavelmente e pergunta se ela está bem, mas ela repete que não é da conta dele. O rapaz tenta argumentar que não pode simplesmente deixá-la morrer, já que eles não têm nenhum problema real. Ela o interrompe, dizendo que não precisa da pena dele e que está cansada dele. O herói a encara em silêncio por um momento, processando a resposta dela. Ele então diz que, se é assim que ela se sente, eles devem se separar para sempre e ele não pedirá mais ajuda com o parasita. Ao ouvir as palavras dele, a líder cospe sangue, sentindo uma dor aguda enquanto ele se afasta. O som de seu corpo caindo no chão o faz parar e ele se vira para olhá-la, percebendo sua fraqueza. Ele se aproxima, parando sobre ela com as mãos na cintura e pergunta se ela pode ou não fazer o que ele pediu. O rapaz abre a camisa, dizendo que já entregou seu corpo e que ela deve se apressar, achando-a teimosa. Ela pede para ele ir embora, mas ele diz que sua consciência não permite e que não pode simplesmente vê-la morrer ali. Sem esperar por uma resposta, ele segura o pulso dela com firmeza, determinado a ajudá-la de qualquer maneira. A líder pergunta se ele não tem medo que ela o mate, mas ele responde calmamente que ela é quem está morrendo. Envergonhada, ela desvia o olhar e diz para ele parar de falar e apenas fazer o que tem que ser feito. Um leve sorriso de satisfação aparece no rosto dele ao ver que ela finalmente cedeu. Percebendo seu sorriso, ela pergunta com irritação por que ele está rindo da situação. Ele segura o queixo dela, dizendo que, já que ela está implorando, ela mesma deve se mover. Irritada com a provocação, ela tenta dar um tapa nele, mas ele prevê o movimento e segura a mão dela no ar. Ela tenta atacá-lo com a outra mão, mas ele a impede com a mesma facilidade, segurando ambos os pulsos dela. Uma energia verde então começa a fluir das mãos dela para o corpo dele, iniciando o processo de cura. Com o tratamento em andamento, nosso herói se deita na grama, relaxado e completamente à vontade. A líder do culto fica em silêncio, com o rosto completamente corado de vergonha pela situação. Ele a provoca, perguntando por que ela está contendo a voz e se consegue relaxar daquela maneira. Com o rosto ainda mais vermelho, ela grita para ele calar a boca, claramente envergonhada. Sentada sobre ele, a líder o ameaça, dizendo que o estrangulará se ele disser mais uma palavra. Ele sorri enquanto ela coloca os pés em seu pescoço, perguntando se ela gosta desse tipo de brincadeira. Totalmente exasperada e sem conseguir se conter, ela grita novamente para que ele cale a boca.
A luz do sol brilha através das copas das árvores, indicando que algum tempo se passou na floresta. Mais tarde, perto de uma fogueira, nosso herói cozinha um peixe enquanto a garota dorme, aparentemente recuperada. Ao acordar, ela se vira, ainda parecendo um pouco corada e fraca. Após o processo de cura, a líder se apoia nele, pensando consigo mesma como o corpo do rapaz é ridiculamente forte. Ela sente que o veneno foi suprimido e que está prestes a se transformar novamente, brilhando com uma luz dourada. Perto do fogo, o herói pensa no dia perdido e se pergunta se conseguirá ativar outro encontro. Ele se vira e percebe que ela se foi, questionando se ela realmente o vê apenas como um brinquedo. O jovem dá uma mordida no peixe que cozinhou, mas reclama que não tem gosto nenhum. Uma janela do sistema então aparece, informando que ele ganhou mais 2 fragmentos, completando um total de 5. O sistema então lembra que ele pode sintetizar um talento com fragmentos que coletou. Sem hesitar, ele confirma a ação, pensando que não há nem o que pensar sobre isso. Os 5 fragmentos vermelhos giram em um vórtice de energia, fundindo-se para formar uma nova habilidade. Uma notificação parabeniza o jovem, informando que ele adquiriu a técnica de explosão de cadáveres. Ele fica um pouco preocupado, pensando que a nova habilidade soa muito sombria para quem quer se juntar a uma seita justa. No entanto, ele conclui que a técnica é perfeita para destruir evidências e não há mal em ter mais habilidades. Com um olhar curioso, ele decide verificar seu status atual para ver todas as suas novas atualizações. Sua tela de status mostra que ele está no nível 20 e agora possui 2 habilidades, incluindo a nova técnica. Sentindo-se renovado, o herói se espreguiça e decide que é hora de voltar a coletar mais esferas espirituais. Antes de partir, ele joga um pouco de água para apagar completamente a fogueira. Agora com mais energia, ele corre de volta para a floresta para continuar sua busca por itens. Enquanto isso, em outro lugar, um pé pisa em um objeto no chão, que emite um brilho roxo misterioso.